Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao Palavras de Fé nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui Ele nos manteve firmes, seguros na sua destra fiel. E a sua palavra vem nos dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque essa é a essência dEle, é quem Ele é fiel. Ele é fiel não porque nós mereçamos a fidelidade dEle, mas é porque simplesmente Ele é Deus. Então, mesmo que nós venhamos a ser infiéis, desobedientes, teimosos, mas Ele permanece fiel. A fidelidade dEle, o amor dEle, a graça, a misericórdia, o favor dEle nos acompanha todos os dias. Então, se nós chegamos até aqui hoje, é por causa disso. É por causa de quem o nosso Deus é. E Ele é pura fidelidade, Ele é puro amor, Ele é pura misericórdia. Então, dêem glórias a Ele, exalte o nome dEle nessa segunda-feira. Agradeça a Ele por mais um dia. E o Palavras de Fé hoje traz uma mensagem no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, ela é algo imprescindível na vida de um cristão. E eu costumo dizer uma frase, há muitos anos já, que diz assim: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. E a palavra de Deus, ela vem nos dizer em várias passagens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, vem nos falar sobre a fé. Então a fé, o homem que tem fé, o homem que crê em Deus, o homem que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio, que morreu, que ressuscitou, né? E que um dia voltará. Aquele que crê, ele é bem-aventurado. O próprio Jesus falou, né? Bem-aventurado aquele que crê, né? Aquele que não viu, mas que creu. Então a fé, ela é um dos principais pilares, princípios do cristianismo, né? Por que eu vim falar de fé hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecias. A gente sabe que nós estamos vivendo tudo aquilo que Jesus falou lá no livro de Mateus, que aconteceria, né? Que antecederia a sua volta, que eram sinais que a volta dele estava muito pertinho de acontecer. E nós estamos vivendo numa época onde Satanás ele tem tentado roubar a fé. Nós estamos vivendo tempos em que está tendo aí, nunca teve tantos casos, né, de pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que há uma batalha no mundo espiritual muito grande para quê? Para roubar a nossa fé. Para tirar o nome de Jesus de cena. Satanás, ele quer tirar a grandeza, a importância, a supremacia do nome de Jesus. Ele tem trabalhado para isso. Não só no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas infelizmente dentro da igreja, no corpo de Cristo, ele tem trabalhado para tirar
a soberania do nome de Jesus. Tome muito cuidado, porque essa vai ser uma das principais armas que Satanás vai agir nesses últimos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome muito cuidado para que Satanás não roube a tua fé. Tome muito cuidado para que Satanás não venha enfraquecer a tua fé. Porque essa vai ser uma das principais armas dele. E aqui a palavra vem nos dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Então aqui nesse capítulo vem nos falar de fé. Que sem fé nós não agradamos a Deus, que sem fé nós não alcançamos a Deus. Sem fé é impossível se achegar diante de Deus. Por quê? Porque a fé, ela é o pilar para nós chegarmos até Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, você acha que Satanás não usaria de todos os artifícios, de todas as armas que ele tem, para quê? Para enfraquecer a tua fé? Para roubar a tua fé? Para tirar a supremacia do nome de Jesus da sua vida, de áreas da sua vida? Porque uma coisa temos que deixar bem claro: sim, a nossa vida, ela é rodeada, ela é cercada pelo mundo espiritual. Sim, a nossa vida, não só a vida do cristão, mas também a do ímpio, ela está cercada pelo mundo espiritual. Satanás, ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai armar no mundo espiritual para tentar lançar sobre a vida do cristão, sobre a vida do ímpio, sobre a vida do cristão. Para quê? Para não deixar o ser humano se aproximar de Deus. Para não deixar o quê? O ser humano se achegar até Deus através de Jesus Cristo. Então ele vai atacar, ele vai usar de todas as artimanhas dele. Para quê? Para não deixar eu e você nos aproximarmos de Jesus. Para enfraquecer a nossa fé. Para tentar nos distrair, para tentar nos afastar, para tentar nos separar. Ele vai usar de todas as artimanhas, de tudo que ele tem, para fazer isso acontecer na nossa vida. E para não deixar o ímpio conhecer Jesus. Porque se o ímpio conhecer o Filho, ele se achega a quem? Ao Pai. Então a artimanha de Satanás é enfraquecer a fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus vem nos dizer lá em Timóteo que Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Ele é a única ligação. Ele é a ponte que nos liga direto a Deus. Ele é o único intercessor. Então nós não conseguiremos chegar até Deus se não for através de Jesus. Nós não conseguiremos chegar ao Pai se não for através do Filho. E Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar enfraquecer a fé no Filho. Porque é só através de Jesus que a humanidade pode chegar até Deus. E pode alcançar o perdão. Pode alcançar a salvação somente através de Jesus. Então ele vai trabalhar para fazer a humanidade enfraquecer a sua fé, perder a sua fé em quem? No Filho, em Jesus Cristo. Então, o que o Espírito Santo está bradando nesta tarde é: cuide para que ninguém roube a tua fé. Ninguém quem, pastora Michele? Os principados,
o mundo espiritual que nos cerca. Dardos inflamados do inimigo, setas malignas, mentiras de Satanás. Cuidado, cuidado. Cuide da sua mente, cuide do seu coração. Por quê? Porque é aqui que nasce tudo. É aqui que começa. Ele começa a trabalhar na mente. Faz descer para o coração. E se você não cuidar, você pronuncia com a sua boca. Tome muito cuidado com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. E quando você perceber que o inimigo está tentando te ludibriar, quando você perceber que Satanás está tentando te afastar, falar mentiras contra Deus, contra Jesus, no seu coração, clame pelo sangue e pelo nome de Jesus. Lembre-se, a estratégia de Satanás nesses últimos tempos da igreja na terra é enfraquecer a fé no Filho. Porque se você não crer no Filho, você não consegue chegar no Pai. É forte o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa tarde. É forte o bradar do Espírito Santo nessa tarde. Cuide para que ninguém tome a tua coroa. Cuide para que Satanás não venha enfraquecer a tua fé. Porque ele está usando de diversas artimanhas para isso. E eu quero vir trazer aqui, eu vou estudar, vou jejuar e vou trazer aqui para vocês numa live futura, talvez início do mês que vem, ou semana que vem, assim, quando Deus me permitir e me der a mensagem, eu vou trazer para vocês aqui um estudo por dentro da palavra de como Satanás age, quais são as ferramentas que ele está usando nesses últimos tempos para tirar o nome de Jesus de cena, para enfraquecer a tua fé, para enfraquecer a fé da igreja no nome de Jesus. Tome muito cuidado. O espírito do anticristo está agindo nos nossos dias. O mundo espiritual é muito tremendo, muito forte. E se você não estiver revestido do poder de Deus, se você não estiver revestido do Espírito Santo, com porção dobrada do Espírito Santo, você não consegue vencer, porque é muito tremendo, é muito forte. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer nos afastar de Jesus. A estratégia de Satanás, o que ele mais deseja, o que ele mais trabalha não é te tirar de dentro da igreja, é te tirar da presença do Pai, é enfraquecer a tua fé no Filho, é substituir o nome de Jesus. E eu quero estar trazendo aqui para vocês um estudo sobre isso, uma live. E eu quero ver se convido a minha mãe, a pastora Iná, para nós duas estar trazendo essa live para vocês, para nós estarmos falando sobre as estratégias de Satanás para enfraquecer a fé. E eu vou estudar, vou pedir para ela jejuar também, nós vamos jejuar, e nós vamos trazer aqui uma live falando sobre isso, que é muito importante você estar com os seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos espirituais abertos e pronta para a guerra, porque nós estamos em guerra contra o inferno. A igreja está em guerra contra o inferno, porque a volta de Jesus está se aproximando, está às portas. Aí você pode me dizer, mas eu ouço falar isso desde que eu era criança. Mas há um tempo determinado. Deus tem uma agenda, e essa agenda ela está se cumprindo nos mínimos detalhes. O outro lado também tem a agenda de Satanás também, ele está cumprindo nos mínimos detalhes. Então nós temos que nos preparar, estar com os nossos ouvidos e olhos espirituais, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito conectado com Deus. Alma, corpo e espírito irrepreensíveis, lá em 1 Tessalonicenses.
vem nos dizer: corpo, alma e espírito irrepreensíveis, conectados com Deus. Para quê? Para podermos vencer o inimigo da nossa alma. Então, que esta palavra nessa tarde toque o seu coração e te faça acordar, despertar e lembrar se você tem tido pensamentos, sentimentos que enfraquecem a tua fé em Jesus Cristo. Lembre-se, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creia em Jesus Cristo, que é o único intercessor entre Deus e os homens. O único acesso ao Pai se chama Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, preste mais atenção nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nas vozes que andam soprando no teu ouvido, porque uma das artimanhas, uma das armas de guerra de Satanás contra a igreja é enfraquecer a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Então, medite nesta palavra, Hebreus 11, verso 6. Eu te incentivo a você ler todo este capítulo, porque aqui fala especificamente sobre fé. Medite, guarde esta palavra no seu coração. Tá bom? Então, até o nosso próximo Palavras de Fé, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus.